Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho de notificações e vamos pra cima porque hoje é segunda-feira, dia 13 de março, tá? E aí eu tenho uma pergunta pra vocês. Hoje é segunda-feira. Que horas que você acordou? Ontem o Corinthians foi eliminado no Paulistão pela equipe do Ituano. Aí na segunda-feira, o que acontece no seu dia? Você tem que trabalhar, você tem que estudar. Mantém a sua rotina, as suas responsabilidades. Aí eu te pergunto, qual a responsabilidade do Duílio, do Fernando Lázaro, do Roberto de Andrade, do Alessandro? Para eles está tudo tranquilo. Sabe o que eles vão ter agora? 23 dias sem jogos do Corinthians, sem pressão, numa calma, uma maresia. Enquanto o torcedor, aquele que tem o sentimento pelo clube, olha como que acabou o domingo ontem do torcedor. Certo? Vamos falar aí bastante sobre essa partida, esse vexame, tá? Vexame. Foi uma vergonha o que o Corinthians fez ontem. Não tem outra palavra, é vexame, certo? Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, muita gente, muita não, mas algumas pessoas até tentaram me convencer que não foi vergonhoso a eliminação de ontem, que não foi um vexame. E aí eu vou trazer até alguns comentários da própria torcida do Corinthians durante a semana. Pô, o Ituano foi o pior classificado. É uma vergonha se o Corinthians não eliminar o Ituano dentro da arena. Aí a gente pega, vamos pegar a semana do Corinthians. Não teve jogo quarta-feira, não teve jogo quinta, não teve jogo terça. Ou seja, o meio de semana foi livre. Jogou no sábado, certo? Contra o Santo André em casa, e só havia jogar no domingo contra o Ituano. Então uma semana livre. Uma semana livre para o Corinthians treinar, se preparar. Já sabia que o Renato estaria fora. Então uma semana livre, um jogo em casa, casa cheia, 10 titulares em campo, vamos colocar. Só o Renato era o desfalque. E o time empatou com a equipe do Ituano e foi eliminado nos pênaltis. Não tô brincando. O Corinthians foi eliminado pelo Ituano em casa. Certo? Vou até pedir pro editor colocar aí o retrospecto do Ituano no ano. 14 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Fez 13 gols, tomou 20. Olha o aproveitamento dessa equipe para jogar na Neoquímica Arena lotada. Corinthians com time titular em uma semana livre, só de treinamentos. E o Corinthians foi eliminado. Então, para mim, é uma vergonha, cara. É um vexame. É um vexame. A começar pela nossa escalação. Eu já entraria com o Fausto Vera no lugar do Rony. Foi o que eu falei a semana inteira aqui. Tem essa dúvida, mas eu iria de Fausto. Eu iria de Fausto Vera. No lugar do Renato, ele colocou o Paulinho. Paulinho fez o gol. Foi importante. Mas é uma característica diferente. Não é um jogador que arma o jogo. Não é o cara que vem buscar a bola e vai dar o tapa, vai fazer 1-2. Não é um jogador construtor de jogada. Paulinho não é construtor. Tudo bem, o Lázaro, na minha opinião, teve esses erros na escalação. Mas a questão é, o Corinthians sai atrás no placar com um frango do Cássio. Ah, mas frango porque ele estava na bola. Vem um chute de muito longe, o Cássio vai na bola e toma o gol. Então é um frango. Certo? Um goleiro do nível dele, se tá na bola, não pode tomar esse tipo de gol. O Corinthians começa o jogo morno. Foi o que eu comentei no pós-jogo lá no Instagram. Parecia que a qualquer momento o Corinthians ia falar, não, vamos lá então, vamos fazer o gol, aí inflama a torcida, vamos e resolve. Aí foi e tomou o gol.
já bate aquele leve desespero. Mas começou a criar 1, 2 jogadas, fez o gol de empate. O que aconteceu? Diminui o ritmo de novo. Não, pô, tá vendo? Na hora que a gente quiser ir pro ataque, a gente vai fazer o gol. Entra o segundo tempo, a mesma postura. O time do Ituano dando a vida. Toda a dividida era no meio. Colocando o corpo, colocando o pé. E o Corinthians no resort, de férias. Não, vou entrar nessa dividida? Nada, só tapinha. Vamos acelerar o jogo? Acelerar o jogo? Que isso? Pra quê? Não, daqui a pouco a gente vai lá e faz o gol. Espera um pouquinho, vai dar certo. Vai passando o tempo, vai passando o tempo. Aí a gente começa a ter as substituições. Entrou o Pedrinho, entrou o Fausto, o Maicon. 3 substituições a gente fez. No banco a gente tinha ainda o Giovani, o Romero e o Matheus Araújo, de opções ofensivas, né? Esses 3 nomes. E aí a pergunta que eu faço pro Roberto de Andrade é a seguinte. O nosso elenco é bom, cara? O nosso elenco é bom? Num jogo de mata-mata, que você precisa mudar a partida, você tem 2 atacantes da base, o Pedrinho e o Giovani, e o Romero. E o Matheus Araújo, que também é da base. Então são 3 atletas da base e o Romero, para você mudar um jogo. Isso que nem era um jogo tão difícil. Não era um jogo difícil. O Corinthians criou oportunidade, teve a bola do Adson na trave no primeiro tempo, a do Yuri, que ele saiu cara a cara, mandou na trave, a cabeçada do Gil, que passou triscando a trave, o Fausto não conseguiu chegar. O Yuri finalizou outra dentro da área depois da jogada do Pedrinho. Então criou algumas oportunidades, mas é muito pouco, cara. É muito pouco. É muito pouco. Aí vai para os pênaltis, a primeira batida do Fábio Santos, vergonhosa. E a batida do Fagner, vergonhosa. Tá? A dos 2 laterais, vergonhosa. Por quê? Se você perde o pênalti igual o Gil, pra mim é menos pior. Ah, mas bateu forte no canto e é isso. Se o goleiro vai na bola, é difícil de pegar, porque é a batida forte e colada na trave. A do Gil pegou na trave e saiu. Mas não é igual a batida do Fagner, que você olha o replay e você fala, pelo amor de Deus, cara. Faltou o goleiro encaixar. A do Fábio Santos a mesma coisa. Meia altura, sem força. É a bola perfeita pro goleiro. Qual foi o único pênalti que o Cássio pegou ontem? O único. Aqui o cara bateu meia altura e sem força. Meia altura e sem força. E aí o menino lá que fez o gol, né, também perdeu, bateu no travessão a bola. E o Corinthians eliminado. Perdeu 3 pênaltis. Fábio Santos, Fagner e Gil. Só que aí pra mim o problema, obviamente que a gente fica triste pela eliminação nos pênaltis, mas não estar em, perdeu nos pênaltis. Estar em levar o jogo pros pênaltis é ridículo, cara. É ridículo com o nosso torcedor. É baixo. Não é o nível do Corinthians. Não pode, a gente não pode aceitar isso, cara. Aí as perguntas que a gente tem. E aí, ô Roger Guedes, você entrou em campo ontem? Ou você só quer ficar dando entrevista pros outros? Não, agora o clima tá bom. O Fagner é o rei de falar que o clima tá bom. O Juliano, essa semana, foi dar entrevista também. Não, agora o clima tá bacana. Que clima? Olha o clima que tá aí. Pra vocês deve estar um clima ótimo. Tá um clima ótimo aí no CT. Mas pro torcedor não tá, cara. Pro torcedor não tá. Até quando a nossa diretoria vai ficar olhando só pros medalhões da equipe e vai parar de olhar pra torcida? Não olha mais pra torcida, tá nem aí. Não está nem aí. Tá? Então é isso, rapaziada. Eliminação vexatória do Corinthians. Ontem eu tive uma experiência muito boa pra minha carreira, vamos falar assim. Tem o plástico aqui, né, do crachá. Fui como imprensa no jogo ontem. Tá? Tinha até preparado um conteúdo bacana pra vocês, fiz algumas gravações e tudo mais. Vamos ver se no decorrer da semana eu consigo trazer aí. Mas, pô, é o retorno pra casa que você fica, meu Deus do céu, cara. Não é possível. Não é possível que tá acontecendo isso, que o Corinthians fez isso com a nossa equipe, com a nossa torcida, com o campeonato. Agora é 23 dias sem entrar em campo. Sem entrar em campo. Tem essa semana, a próxima, a outra.
Vai voltar a jogar no dia 4 de abril, que é quando começa a Libertadores. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre essa situação. Bom, e para você que está precisando pagar aquela conta, tá? Entre em contato com a Pague Meu Boleto. Pô, John, a conta vence hoje, vence amanhã, eu preciso desse dinheiro. Entre em contato com a Pague Meu Boleto, tem os links aqui embaixo para vocês, tá? O pessoal vai resolver aí na hora. Ou você manda o código de barra, eles já efetuam o pagamento, ou eles depositam o Pix na hora para vocês, tá? E aí para isso, você só precisa ter o limite no cartão de crédito para parcelar esse valor em 12 vezes. Certo, rapaziada? Vamos para cima. Bom, aí tivemos declaração do Fernando Lázaro, né, ao fim da partida. O time não conseguiu se impor no jogo, dificuldade na circulação da bola para criar chances no último passe. Detalhes, precisava construir mais. Depois, no segundo tempo, tivemos algumas chances e possibilidades, mas faltou consistência para construir. Permitimos ao rival sair na frente em um jogo que não estava bem. Acelerar o ritmo acaba aumentando nossa margem de erro. Bom, ele falou 2 vezes aqui que o time teve dificuldade na construção de jogadas. Faltou consistência para construir, precisava construir mais. Quem que é o jogador construtor do Corinthians hoje? É o Renato Augusto. E aí na temporada a gente não teve o Renato em 3 jogos. Perdemos do Bragantino, perdemos do São Bernardo e fomos eliminados pelo Ituano. E o Roberto de Andrade me teve a cara de pau de olhar para o torcedor e falar: o nosso elenco é bom, não precisamos contratar. Como que o seu elenco é bom se você tira um jogador, acaba o seu time, acaba o rendimento do seu time? Seu time não entrega mais nada, nada, nem contra o Ituano, num domingo à tarde, com a sua casa lotada, lotada. É difícil, cara, é difícil. Aí vem o Roger Guedes com a mesma conversinha também. E faltou um pouco aquele começo de jogo que o corintiano conhece. Faltou você o jogo inteiro, Roger. Faltou você o jogo inteiro. Você ama estar com a camisa 10. É o artilheiro do campeonato até então. Muito bom, é tudo o que você gosta. Resolve um jogo decisivo, cara. Pô, é difícil, cara, é difícil. A gente vê tantos jogadores que a gente exalta durante a competição, só que só funcionam com o Renato do lado. Só funcionam se tiver o Renato Augusto. Cara, isso não pode, isso é vergonhoso. É vergonhoso, cara, pra nossa equipe. E aí, tá, temos a situação da Copa do Brasil, que muita gente até se surpreendeu, eu também me surpreendi. Por quê? O Santos não classificou para o mata-mata do Paulistão. E aí, a informação era: pessoal, quem não classificou para o mata-mata não garantiu a vaga na Copa do Brasil. Então o Santos teria que ou classificar para a Libertadores direto, ou ganhar a Copa do Brasil, certo? Ganhar a Sul-Americana, de alguma forma conseguir essa vaga. Porque pelo Paulistão o Santos estava fora. Era a informação que a gente tinha. E aí ontem o Corinthians foi eliminado, tivemos uma outra novidade. O Corinthians corre o risco de não jogar a Copa do Brasil de 2024, a do ano que vem. Por qual motivo? O Corinthians foi eliminado, certo? Não ficou dentro da zona de classificação. O Corinthians ficou em sétimo colocado no Paulistão. É vergonhoso. É vergonhoso. E aí, qual que é a situação para o Corinthians conseguir essa vaga? Ou o Corinthians vencer a Copa do Brasil desse ano, ou o Corinthians classificar direto para a Libertadores, ficar entre os 5 primeiros, né, se eu não me engano, do Brasileirão, que foi o que a gente já conseguiu no ano passado, então é algo factível. Ou algum dos 3 paulistas que estão aí ainda no Paulistão classificarem para a Libertadores: Palmeiras, Bragantino ou São Paulo. Então, ou seja, existe essa possibilidade do Corinthians ficar fora da Copa do Brasil? Existe. Mas a chance é bem pequena. É como se a gente falasse, para a Libertadores do ano que vem, não vai ter nenhum time paulista. Nenhum time paulista.
Aí o Corinthians ficaria sem a vaga se não ganhar a Copa do Brasil, por exemplo. Certo? Então, assim, a possibilidade é muito remota. Muito remota. Se a gente pegar o histórico aí, há quanto tempo que não fica uma Libertadores sem um time paulista? Muito tempo, tá? Muito tempo. Mas é isso, essa é a informação, tá? Pelo Paulistão, o Corinthians não conseguiu a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Tá? Era uma informação que eu não sabia durante a semana, tá? Eu achei que classificou para o mata-mata já estava garantido, foi a informação que havia sido passada pra gente. Agora a gente descobriu que são 6 vagas pelo Paulistão. Então o Corinthians está em 7º colocado. Qualquer um desses 6 times que conquistarem a vaga de outra forma, a vaga cai para o Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e aí vamos falar sobre Fernando Lázaro e Duílio Monteiro Alves. O Duílio veio a público, tá? Questionado aí sobre a permanência ou não do Fernando Lázaro, depois dessa eliminação vexatória, dessa vergonha que foi o time do Corinthians ontem, e falou o seguinte: são 2 meses de trabalho, não é necessário falar disso. O vestiário está triste, tínhamos uma expectativa grande, também pelo que o time vinha jogando. Em um jogo eliminatório não pode errar e não fizemos um bom primeiro tempo. Não existe a menor possibilidade de mudança. O trabalho vem evoluindo, o clima é muito bom, mas com a queda, hoje o clima ficou ruim. O Fernando faz bom trabalho na nossa avaliação. Falar após a queda fica difícil defender isso, mas é a nossa realidade. A expectativa cresceu pelo que o time vinha apresentando. Infelizmente, não foi o suficiente para avançarmos. Ou seja, Fernando Lázaro continua ou sai do Corinthians? Continua. Na avaliação do Duílio, não existe a menor possibilidade de mudança. Certo? Quero saber a opinião de vocês sobre a permanência do Fernando Lázaro. E aí agora, tá? Eu não quero nem fazer uma avaliação sobre o Fernando Lázaro, que a gente já falou no começo sobre erros dele na escalação e nas substituições. Ele simplesmente não conseguiu colocar o time dele para atacar o Ituano. Isso para mim é vergonhoso. É vergonhoso, tá? Sobre o Fernando Lázaro eu não quero nem esticar o chiclete. Agora sobre o Duílio. Último ano de mandato dele. E aí temos alguns feitos importantes. O Duílio pode ser o primeiro presidente a ter um mandato sem títulos dentro de um período de 36 anos. Nos últimos 36 anos, todo mundo que foi presidente do Corinthians conseguiu pelo menos algum título. Pelo menos. O primeiro presidente a não ganhar a copinha em 30 anos. Então, nos últimos 30 anos, todo mundo que foi presidente conquistou uma copinha pelo menos. O Duílio já não conseguiu. E aí, a gente lembra quando o Duílio assumiu e toda vez que o time era eliminado, qual que era a desculpa dele? Na minha gestão, o título vai ser diminuir a dívida do clube. A gente vai fazer uma gestão com os pés no chão para diminuir a dívida do clube, colocar o Corinthians numa rota saudável, certo? Colocar o Corinthians numa rota saudável. E o que aconteceu? Não colocou. Se a gente pegar o terceiro ano do Duílio aqui, e o que ele apresentou até agora de diminuição da dívida? Insignificante. Insignificante. É desastroso. É vergonhoso. Por quê? Porque ele tá com o discurso de que, não me cobrem por títulos, porque eu não estou olhando com tanta prioridade para isso. A minha prioridade é colocar o Corinthians com receitas saudáveis, arrumar a parte financeira. Ele não fez nem isso, cara. Ele não fez nem isso. Aí a gente pega, o CT da base tá incompleto. O Danilo é o técnico do Sub-20, a gestão de futebol dele é o Roberto de Andrade e o Alessandro. Não consegue título e não diminuiu a dívida. E aí, o que o Duílio fez como presidente do Corinthians? É a pergunta que eu finalizo, tá? É a pergunta que eu finalizo. O que o Duílio fez como presidente do Corinthians? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!